Tá, pessoal. Avisando a todos que estamos gravando. Uma boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da nossa maratona no mês mundial da doença de Alzheimer, para nos conscientizarmos dessa importante doença, que cada vez mais acomete as pessoas. A live ontem com o Dr. Otávio foi sensacional, mostrando os dados para a gente, né? E previsão no futuro. E eu quero convidá-los, então, para poder curtir nossas páginas, redes sociais, Instagram, Facebook. Quem quiser participar do nosso grupo de apoio no WhatsApp também. Imagino que no Rio de Janeiro vocês têm também, né? Em Novo Hamburgo também tem, né, Daniela? Eu quero saudar todo mundo que está aqui. Eliana, Daniela, Rejane, Carmen, Leila, a Brás Nacional, a Tatiana, o Arlindo, Sueli, Grace, Sérgio, a Inês e todo mundo mais que for entrando aqui. Vou começar apresentando a Daniela Henkel. A Daniela, ela é da Abras já há bastante tempo, da Abras Novo Hamburgo, né, da diretoria da Abras Novo Hamburgo, e quando a gente montou a nossa Abras no Rio Grande do Sul, a gente chamou ela para compor nossa diretoria. Então, atualmente, ela tem um braço lá em Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul, e região metropolitana, né, e um Vale dos Sinos, né? E um braço em Porto Alegre, na regional do Rio Grande do Sul. Tá? A Daniela Henkel, ela é neuropsicóloga, mestre em diversidade cultural e inclusão social, além de uma pessoa muito querida, que está aqui com a gente e vai conduzir a conversa com a Eliana Faria. Daniela, agora fica à vontade na condução dessa live e apresenta a Eliana para a gente. Muito bem. Então, boa noite a todos. Muito obrigada aí pela presença, as pessoas entrando, é uma satisfação essa semana tão especial. E nós, né, Eduardo, como a questão da Abras no Rio Grande do Sul, receber, né, a Eliana da Silva Faria, que é a presidente, né, da Abras do Rio de Janeiro, onde ela se intitula professora aposentada, né? Sempre trabalhou dentro dessas áreas, mas muito vinculada a Brás com um familiar de cuidador, né? Tem história na família, tem uma vasta experiência dentro dessas questões e entende, né, Eliana, muito dentro desse contexto do estresse do cuidador e ter essa empatia, a sensibilidade, como conversávamos antes. Então, é uma grande satisfação para nós, abraços, ter essa noite e, neste momento, poder abranger com várias famílias e muitas questões que a gente vai poder trazer esta noite aqui. Então, gostaria da tua palavra e podemos dar o início aí nesse momento muito especial. Boa noite a todos, agradeço muito. Há um amigo que a gente fez uma amizade virtual por enquanto, que é o doutor Eduardo, da Abras Rio Grande do Sul. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente fez um trabalho ao longo desse ano de 2020, né, e 2021, sobre o Estatuto da Abras Nacional, e acabou a gente desenvolvendo um laço de amizade virtual, né, que a gente espera que isso perpetua quando a gente puder estar presencialmente e a gente poder colocar todas as nossas conversas em dia. Agradeço a presença dos nossos amigos aqui do Rio de Janeiro, agradeço o apoio aqui da Daniela na condução da nossa live, que a gente espera que possa agradar a todos. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bem, então vamos dar o início, né, nesse primeiro momento, e eu acho que dentro desse contexto, gostaríamos assim de querer entender, Eliana, a tua trajetória, o que te fez, né, trazer um pouco da tua história referente à relação com a Abras, o que dentro disso essa história hoje compreende auxiliar, né, e facilitar a condução de ser presidente aí no Rio de Janeiro, né, onde várias demandas e também estamos passando por um processo relacionado ao fenômeno, né, pós-Covid, Covid, e dentro de um contexto como... Então, dentro disso, nós queremos entender um pouco do teu histórico, né, bem da tua relação com a Abras, e aí a gente começa a buscar essa parte aí de estresse do cuidador. Então, a minha mãe, ainda muito jovem, aos 53 anos, morava sozinha no interior,
na minha terra natal. Eu não sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou do norte do estado do Rio, são 300 quilômetros daqui, da capital. Foi capital, né? Rio de Janeiro foi capital. E ela começou a ficar esquecida, morando sozinha, né? Minha irmã morava no município próximo da minha terra, e a minha irmã percebia muito. A gente também, todas as vezes, se eu ligasse para ela 3 vezes ao dia, ela me contava a mesma coisa. A gente achava que era alguma coisa por estar sozinha e tal, só que aquilo foi aumentando, né? Até que a minha irmã, tendo mais proximidade, como a cidade era próxima lá da minha terra, a minha irmã foi lá e percebeu isso, e acabou a gente marcando encontro, todos nós fomos lá, e os próprios vizinhos também relataram situações bem difíceis, bem confusas, e, assim, de uma certa forma, bem desesperadora, no sentido que a gente até ficou com vergonha com as situações que nos relataram, porque eram pessoas do meu tempo, jovens, que me conheciam, eram amigos, né? Trabalhavam no banco, que ela tinha conta, e por aí vai, mercados e tal. E quando nós chegamos lá, todas as pessoas estavam erradas, menos ela era certa, né? E a gente percebeu que tinha alguma coisa errada nesse contexto. Minha mãe sofreu muito com a separação do meu pai. Eles nunca viveram um casamento assim de conto de fadas, mas ela preferia aquele sofrimento no sentido de não tê-lo ao lado dela, etc. Não tem casamento. Mas, mesmo assim, ela preferia que ele ficasse ao lado dela. Mas ele acabou um dia saindo de casa, o que fez a vida inteira, relacionamento extraconjugal, ele acabou fazendo e saiu de casa. Foi um sofrimento enorme, eles já tinham 30 anos de casados, né? E ela não suportou aquilo, acabou adoecendo. Eu acredito que isso tenha vindo, essa depressão, por conta da separação, né? Ele foi para a terra dele, próximo onde minha irmã morava, né? Sim. E ela foi ficando sozinha. Então, ela foi deixando de se cuidar. Minha mãe sempre foi muito vaidosa, muito bonita, se arrumava. E a gente chegava lá, ela estava com a roupa, às vezes, suja, assim, com algum sujinho, que não era normal nela, né? Uma roupa toda amarrotada, sem passar. E ela ficava muito alienada das coisas, né? Tipo assim, está fazendo um suco, ela está espremendo uma laranja, o suco derramando todo pela mesa. Aí meu marido dizia assim: minha sogra, está caindo, a laranja está caindo, o suco está indo embora. Então, assim, sempre no mundo da lua, né? Eu Mais percebi que aquilo não era desconectado. normal. Aí nós levamos profissionais nessa cidade maior, que é chamada de Campos dos Goitacazes, você já deve ter ouvido falar, porque é a terra do petróleo, né? E aí, assim, alguns profissionais que nós levamos nessa época foi assim desesperador, a gente não gostou. E nessa época, inclusive, hoje a coisa está mais amena, a gente sente um acolhimento maior do profissional. Naquela época, não. Não se tinha, né? A Então, evolução da ciência, né, Eliana? Eu acho que essa é a mudança hoje de uns tempos passados, enquanto antes era uma senilidade, uma relação de, né, de alteração, que agora se fala bem da memória e da cognição, mas era algo que não tinha muita clareza e não se levava exato, tão a sério, e claro, o contexto de tratamentos, né? sim, Então, sim. essa é a diferença hoje. Isso. Então, esse profissional foi de uma frieza enorme conosco, e a minha irmã, morando dentro da cidade, conhecia muita gente, né? Então, Sim, assim, foi muito ruim esse tratamento. A gente acabou saindo, não ficamos com esse profissional, e sim. aí que eu gostaria muito de enfatizar isso. Isso é péssimo, porque a família fica...
vou para o fulano, vou para Beltrano, vou para não sei quem, vou para não sei quem, e o paciente fica ali, totalmente desassistido por má Isso. informação desses profissionais, da falta de acolhimento, da falta de carinho. Eu estou falando de 40 anos atrás, não é? Sim. Estou falando de 40 anos atrás, não é hoje, que hoje a família, quando tem problema com o médico, e vai para a rede social e fala do médico, faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Naquela época, não. A gente não tinha opção, não tínhamos variedades, né, de profissionais, nem neurologista, nem o geriatra. Então, foi muito difícil nessa questão. Até que minha irmã conseguiu assim profissionais assim maravilhosos desse lugar e cuidaram da mamãe durante um tempo que ela ficou lá, né? Então, assim, a coisa melhorou um pouco. Agora, minha irmã foi ficando muito sofrida com isso. É aquilo que eu falei com você quando a gente conversou. A não aceitação da família acaba adoecendo esse familiar. A não aceitação. A gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença incurável, mas ela tem tratamento. E minha irmã sofria muito com isso. E minha irmã já vinha de um processo de doença na família bem triste, porque ela teve um filho que nasceu, o segundo filho dela nasceu com um problema cardíaco congênito muito severo. Então, acabou ela ficando, porque tinha uma casa maior, perto da nossa terra e tal, então ela ficou com a minha mãe. Então, assim, o sofrimento era o filho, ora a mamãe, e assim, e ela não admitia de jeito nenhum a gente trazer para cá e tal. Então, assim, eu ficava um mês em Niterói, um mês lá na casa dela, para poder dar um descanso, né, desse tratamento. Era muito ruim também, porque eu tinha que largar meu filho, minha família, meu marido, né, para poder ficar um mês lá. Era muito confuso. E o que a gente sabe que não é o ideal, você tirar o paciente do habitat dele, né? Não é. Desorganiza, descontextualiza, né? Exato. Mas a gente não tinha opção, então a gente montou, a minha irmã fez um apartamento nos fundos, assim, nos fundos não, a casa dela fez um anexo para ela, porque estava impossível de ficar com ela dentro da casa, né? Então, esse anexo, a gente levou tudo que era dela para esse conjugado dela, esse apartamentinho que ela fez para ela, na esperança dela não sofrer e ela entender ali como se fosse, ela reconhecesse aquele lugar dela. Sim. Porque eu sofria, porque eu tinha, a minha irmã não aceitava que eu falasse nada da Braz, não quero saber, tem raiva de quem sabe? Isso é muito comum em alguns familiares, né? E eu rezando, pedindo a Deus que a mamãe aceitasse esse lugarzinho que a gente estava preparando para ela, né? Aí, quando ficou pronto, logo eu fui para lá para render minha irmã, e ela disse, olha, tudo meu está aqui, não sei o que é meu, tudo. Ela foi me mostrando tudo. Só que, à tarde, aquela situação do entardecer, onde o paciente sofre com a questão da hora crepuscular, né? Meu Deus, era do pôr do sol, né? Agitação motora, angústia, muito, né? Muito. Era muito sofrido essa hora, porque no interior você tem a vegetação maior do que aqui, né? Os insetos, eles não têm, né? Arranha-céus aqui, no interior, tudo é plano, né? São casas simples no entorno da minha irmã. Então, esses bichos chegavam muito próximo do apartamento dela, e até eu não suporto nada de que voe. Bicho que voe, eu não suporto. E eu tinha que passar por cima dos meus medos para poder acalentá-la, né? Então, assim, foi muito difícil nesse momento, quando ela ficava assim, e a doença foi, de uma certa forma, a mamãe ficou muito bem durante muito tempo.
ela era muito bem cuidada por minha irmã, e como eu falei, eu sempre ia para lá, era um mês cá, outro mês lá, até quando o filho dela teve uma piora da questão, né, do coração, e ele teve que vir para São Paulo. Era sempre a rotina dele de vir para São Paulo, porque o caso dele era só em São Paulo. Lá não resolvia e no Rio também não. Então, eu tive que trazer mamãe para cá, né? Então, a diferença do ambiente que ela vivia lá para ficar aqui foi assim bem desgastante, não só para nós, mas como para ela também, porque o paciente percebe, né? Então, assim, a dificuldade que a gente enfrentou, ela tentou pular da janela, ela fugiu, porque eu tenho um armário embutido na minha sala, a mesma cor da porta, em madeira. Ela entrava no armário achando que ela estava indo para a rua. Então, assim, foi muito confuso, muito sofrido, sabe? Mas ela ainda viveu durante esse tempo, até o menino sair do hospital e voltar para a casa da minha irmã. Ela ficou com a minha irmã durante um bom tempo, e depois, quando a doença foi aumentando, a gente teve a evolução da doença, contribuiu muito para o problema emocional da minha irmã. E a minha irmã acabou tendo um câncer de mama. E eu sempre achei que a minha irmã, muito sofrida, com o problema do filho, o problema da mamãe, ela poderia ter algum problema de saúde pior do que a gente imaginava mesmo. E acabou ela desenvolvendo esse câncer de mama. Em 8 meses, ela se foi. Foi um dos momentos muito difíceis para mim, foi perder essa minha irmã. Nós somos 4 filhos, mas só quem cuidava era eu e ela. Então, assim, aí eu trouxe minha mãe para aqui, para minha casa, e foram 8 meses certinho o tempo de vida dela. Então, foi muito difícil. Mamãe não a reconhecia como ela estava sem o cabelo, né? O cabelo caiu todo, ela pegou, raspou. Então, ela olhava para ela virava para mim e perguntava quem era aquela mulher, né? Então, assim, foi muito difícil. A gente não sabia como conduzir essa situação com ela. Então, assim, eu me lembro na mesa a gente conversando sobre isso. Então, eu inventava uma coisa mais assim humorada, mas bem humorada, para levar aquela situação. Mas a minha irmã chamava-se Marilane, mas nós chamávamos de Manana, era apelido de criança. Eu dizia, mãe, Manana tomou um remédio tão ruim, que caiu o cabelo dela todo. Aí ela ficava assim, aí ela acabava rindo da situação, numa boa. Mas bastava ela ir ao banheiro, uma coisa assim, quando ela voltava, era a mesma pergunta. Mas são momentos assim tristes que vamos direcionar para coisas mais alegres dentro do contexto da doença. A gente sabe que o paciente esquece das coisas e fica repetitivo. E na ocasião da morte do Leonardo, todas as vezes que ela chegava e a gente estava vendo televisão e estava vendo um noticiário, quem morreu? A gente dizia, foi o Leandro. Então, era a maior choradeira por conta da morte. Então, todos os noticiários era aquela choradeira. Então, a gente passou, quando ela chegava, a gente desligava a televisão ou abaixava o som, porque a gente acabava rindo, né, da situação, embora a gente sempre costuma dizer, seria cômico se não fosse trágico, mas é a realidade da doença. Em alguns momentos a gente tem que levar com bom humor, senão a gente pira, né? A verdade é essa. Muito bem. Excelente, assim, o teu depoimento, né, dentro da condição da tua história, né, Eliana, e por também todo um histórico, né, que se diz onde são situações onde foram decorrentes à sua família e, infelizmente, com algumas questões, como tu fala da sua irmã, né, mas como tu diz, trazer o bom humor dentro disso. Mas o que nós trazemos aqui hoje, né, dentro de todas essas famílias que estão aqui participando,
essa relação da tua história ser tão vasta, né? E da tua resiliência, né? A capacidade de poder lidar e hoje estar à frente desta presidência e com toda a tua sensibilidade, né? Podendo buscar essas novas possibilidades. E o quanto a Brás hoje tem como uma das ferramentas principais é trazer essa relação do conhecimento. Quando tu diz, há 40 anos atrás, não tinham, né, médicos onde se debruçava dentro, mais específico, dentro das questões da doença, e o avanço, né, da medicina e toda a relação dos novos tratamentos que não são da cura, mas podendo auxiliar essa melhor qualidade de vida. Então, acho que isso engrandece muito aqui, né, dentro da tua história, podendo fazer parte disso. E aí, o que nós conversávamos antes, né, do quanto isso hoje tu executou, essa Brás, né, com grandes situações importantes de curso de cuidadores, né, curso de reabilitação cognitiva dentro de um momento onde não tinha o Covid. E eu acho que isso é muito importante, a forma que tu poderia nos trazer, assim, o quanto isso hoje as pessoas, as famílias podem ter mais acesso tanto ao seu conhecimento para o paciente em si, mas também diminuir, acessar e lidar com esse estresse do cuidador, porque eu acho que o teu depoimento acaba trazendo o quanto a tua irmã foi acometida de um alto nível de estresse relacionado a várias situações, e esta é a forma onde a gente precisa cuidar. Momentos de pausas familiares, lazer, ou a nível terapêutico, buscar seu tratamento, né, parte clínica, e essa é a relação que envolve uma equipe grande e multidisciplinar. Isso. Eu ontem, quando ouvi a fala do doutor Otávio, eu gostaria até de dizer assim, quando ele disse que hoje ele se sente outro profissional e outra pessoa, eu gostaria, inclusive, eu não cheguei a falar com ele, porque quando nós trabalhamos no grupo de discussão em relação ao estatuto, ele acabou saindo uma semana antes, por questões de férias e tal, eu acabei não falando. Mas eu vou falar aqui, se ele tiver a oportunidade de ouvir. Realmente, eu posso lhe dizer assim, que hoje ele é outra pessoa, no trato com as pessoas, na maneira dele conduzir a Brás, na maneira dele conduzir ao grupo, totalmente diferente daquele profissional que eu conheci antes dele entrar para a Brás. Do pouco que eu vi nas redes sociais em alguns momentos. Então, eu sempre digo, não só pelo lado dessa questão que eu estou falando, mas todo profissional deveria ir a um grupo de apoio. Ele precisa conhecer as mazelas das famílias, a dor das famílias, sabe? E tem profissional que não entende esse lado. Lógico, tem familiar que, às vezes, abusa daquele doutor, daquela doutora. Eu sei como o bom isso senso, né, Eliana? acontece. A condição do limite, do bom senso, né? Exatamente, exatamente. Mas esse profissional precisa saber da dor daquela família. Às vezes, é a família que não tem recurso financeiro. Nós temos um grupo com mais de 120 pessoas. Então, ali a gente tem famílias de poder aquisitivo mais alto, outros menos e tal, e a gente troca ali as opiniões. Tem pessoas que fazem do limão uma limonada, porque é uma doença cara. Nós precisamos de bons profissionais para cuidar daquela pessoa que a gente ama. Eu não tinha como pagar um TO para minha mãe, fisioterapeuta, um enfermeiro, um médico, não sei o quê, e por aí vai. O que eu fazia? Dentro do contexto, desde que eu entrei para conhecer a doença, a primeira instituição que eu conheci não foi a Brás, foi outra instituição. E, por coisas da vida, lá eu conheci uma pessoa e a gente não ficou muito satisfeito com esta reunião, e ele disse para mim assim, você gostaria de conhecer a reunião? Aí me deu um exemplo em outro lugar. Não, vou sim. Resumindo, essa pessoa se tornou um dos grandes amigos que eu tive na Brás. Tudo que eu devo, que eu sou na Brás, eu devo a ele, que chamava-se Paulo Bernardo de Araújo, um grande psicólogo, escritor. Então, assim, nós conseguimos
fazer da Abras, eu devo muito a ele, porque ele me ajudou muito como pessoa. Durante o tempo da enfermidade da minha irmã, ele me ligava 10 vezes ao dia para me dar força, porque ele sabia né, que a situação era séria. Então, assim, receber nos grupos de apoio essa família que está sofrida, arrasada, às vezes sem recurso financeiro, né? Não tem noção o que é a doença, o mínimo que a gente tem que receber é ter sensibilidade por aquela família. Aquela família precisa de todo o nosso apoio, de todo o nosso carinho, de toda a nossa atenção. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci na Abras Nacional e era uma mulher grande, grande mesmo. Eu tenho 1,5 metro de gente, né? Eu sou 1,5 metro, mas essa pessoa era uma mulher enorme e ela dizia assim para mim: não me ponha para receber ninguém, porque eu sou muito grande, eu não tenho esse jeito que você tem, então eu vou assustar as pessoas. Ela falou a verdade. Ela tinha essa consciência mesmo, não é? E às vezes não é todo mundo que tem esse dom, né, de agir assim. Mas eu sempre falo, eu comento com a Nacional isso, com o doutor Rodrigo, com a Carla Núbia, seja o que for. Se você, que temos um trabalho cujo acolhimento é primordial, a sensibilização em todo momento, para você conseguir que as pessoas entendam o que nós somos, o que a Abras precisa para continuar fazendo o trabalho que ela está fazendo. Nada vem do céu, né? Nós somos há quase 2 anos sem fazer os cursos de cuidadores, que era a fonte de recursos para nós. Era, não é, né? E a gente não pôde fazer esse ano. Os cursos, o curso assim, é a menina dos olhos da Abras Rio de Janeiro, porque a gente trabalha a humanização do cuidador, a gente mostra aquela pessoa que ela não tem que estar ali somente pelo dinheiro, porque se for só pelo dinheiro, ela não vai ser uma boa cuidadora. E já aconteceu, no final do curso, essa pessoa, alguns vêm e falam: olha, professora, não dá para mim. Eu não tenho esse dom que vocês mostraram que eu preciso, sabe? Então, isso para nós é assim, um incentivo. E o que a gente tem de profissional de saúde, psicólogos, terapeutas educacionais, fisioterapeutas, vão fazer o curso por conhecimento, porque alguém da família pareceu com algum tipo de demência e se apaixonam pelo envelhecimento, se apaixonam pela condução que nós demos ao curso e acabam hoje sendo professores do nosso curso. Temos muito, sabe? Isso para nós assim, é um orgulho imenso, entendeu? Então, Helena, eu acho que você traz uma coisa muito importante, a questão da sensibilização, né? Sim. Por trazer aquele contraponto onde as famílias trazem de um formato de aceitação, muitas vezes de negação frente à doença e as diversas etapas que eles estão no circuito. Então, o abraço precisa ser essa continência, né, de poder entender. E eu acho que tu traz com muita clareza, né, onde vocês trabalham lá muito forte, nessa relação hoje que se torna muito atual, tanto a nível hospitalar como a nível familiar, nessa humanização ao paciente, a humanização à questão da sociedade dessas doenças neurodegenerativas. E isso traz um acolhimento, é um espaço onde cada vez mais, né, a Abras busca a querer ter esse formato de acolhimento e engajamento. E também o voluntariado dentro que as pessoas também estão, onde temos vários, o doutor Eduardo está aí trazendo nessa relação do Rio Grande do Sul, mas onde tem esse engajamento que cada vez mais se quer ter parceiros, né, buscando um propósito onde se apaixona mesmo pela relação do envelhecimento, e hoje se sabe que pode ter outras formas que num passado não se tinha, era aquele diagnóstico ou algo fechado, ou sem diagnóstico, pior, né, porque aquilo se ia buscando outras formas de lidar, e aí quem sofria muito, como tu trazia antes, né, Eliana, cada um ia buscar o seu profissional e aí o paciente ficava sem ser assistido e as coisas iam num processo
sem tratamento, né? Isso. Uma pergunta importante aqui, eu acho que vamos trazer, que apareceu, né, que é da dona Íria Regina Trevisan. Por que os portadores têm tanta dificuldade para dormir e levantam na madrugada? Acho que a gente tem o doutor Eduardo aqui conosco, pode nos auxiliar, né? Mas eu acho que também a questão da experiência, mas sabe o quanto à noite tem aquela questão do distúrbio, né? Tanto motor quanto uma relação de que uma agitação. Então, isso se torna muito difícil, porque é a relação de troca do dia pela noite, e isso traz um resto diurno no outro dia, né? Onde a pessoa também fica tanto o cuidador quanto o familiar, desculpa, o paciente cansado. E assim, antes do Eduardo responder, eu me lembro de um senhor, um médico, que nós conhecemos aqui. Ele era médico e a esposa enfermeira. Eles se aposentaram e compraram uma propriedade no sul de Minas, e eles iam embora para lá. E aí comprou um lugar lindo e tal, não sei o quê. Nesse ínterim que ele fez essa compra, a esposa, uma grande enfermeira no Rio de Janeiro, muito conhecida, começou com um lapso de memória. Enfim, esse doutor nos procurou. Foi um dos momentos assim mais tristes que eu pude ver, o sofrimento desse médico. Não me lembro da idade dele, mas um pouquinho, uma pessoa já madura, mas o sofrimento que ele teve para aceitar que a esposa dele, nesse momento que eles tinham se aposentado, iam fazer toda uma mudança, né, de vida, e o que ele contava para a gente que ele fazia para poder ela não sofrer. Em síntese, assim, todos os vidros, todos os espelhos da fazenda, ele cobriu para ela não se ver, que ela não estava arrumada, sabe? Ao mesmo tempo, assim, ele falava com ela quando ela estava muito desorientada. Ele percebeu que tinha uma sombra, eu nunca esqueci disso, no banheiro, e ela não queria tomar banho. Então, era a sombra de alguma luz, alguma coisa. Para ele e para nós, aquela sombra é normal, mas para um paciente com Alzheimer, que pode ter delírio, né? Ele está vendo um bicho. Quando minha mãe tinha delírio, meu Deus, a gente ficava desesperado, porque a gente procurava a casa toda um homem que estava todo ensanguentado, que estava não sei o quê, debaixo da cama, e a gente não achava nada. Era tudo da cabeça dela, entendeu? Então, era tudo muito sofrido. Sim. E esse médico me mostrou assim um amor, né, por essa esposa tão puro. Ele não deixava que ela se visse no espelho e fazia tudo que vocês possam imaginar para ter uma qualidade de vida melhor. Ele foi a muitos dos nossos eventos que a gente fazia no Rio, mas depois não deu mais notícia. Assim, grande parte das pessoas que entram em nossas vidas, a gente tem essas histórias, mas elas também saem e a gente fica sem ter notícia. Eu fico assim, eu gostaria que a gente tivesse, né, aquele feedback do que aconteceu com o doutor fulano, a doutora fulano, mas enfim, são coisas que acontecem. Sim. Doutor Eduardo, agora, poderia partilhar o doutor pode responder. Outra pergunta aí, referente a essa relação da dificuldade, né, para dormir e a agitação. Olha, não é a minha ideia, a ideia é que vocês desempenhem o conhecimento, tanto a Eliana na experiência, também na neuropsicologia, né? Mas se eu pudesse resumir uma frase, né, para responder a Irit, né, que o nome o nome aqui da telespectadora, não sei se a gente chama telespectadora, Íria, da Íria, né? Isso, Íria Regina então, Trevisan. A Íria, se eu pudesse simplificar a resposta, pelo mesmo motivo que a pessoa com Alzheimer não consegue lembrar muitos nomes, não consegue se orientar quanto a locais, não consegue expressar que está com frio, ou com calor, ou com fome, ou incomodada com o barulho. Pelo mesmo motivo, é uma desorganização na estrutura cerebral.
A doença de Alzheimer, ela basicamente vai tendo a perda, a morte dos neurônios, e de acordo com a região que esses neurônios morrem, desorganiza tudo que a gente até então desenvolvia para ter os nossos ciclos de sono e vigília preservados, para ter as nossas sensações de dor, sensações de bem-estar também, sensações de temperatura, frio, calor, tá? Para a gente poder organizar tudo isso na nossa cabeça. Os neurônios morrendo e as conexões deles morrendo vai nos atrapalhando. Então, inclusive, a hora de acordar, a hora de dormir. Tem um nome alemão que a gente fala, que é o Zeitgeber, que é um estímulo externo luminoso que faz todo dia a gente acordar. E isso é uma conexão neuronal, é a luz que bate, vai lá no fundo do olho, o nervo óptico leva lá para o nosso hipotálamo, tá? O nosso centro de dormir e de acordar, nosso centro regulador, é o núcleo supraquiasmático, para dar um nome assustador, né, bonito. Mas tudo isso, eu quero dizer, é condução por neurônios. E se os nossos neurônios estão, de alguma forma, danificados, atrofiados ou mortos, esses caminhos, eles vão tendo suas dificuldades. Então, de uma forma bastante simples, explicando, tudo é pelo mesmo motivo, pela nossa perda da função neuronal, que envolve todos esses nossos processos. Excelente. E essas são as questões, né, doutor Eduardo, pelas alterações, né, do quanto essa relação que o familiar não consegue, às vezes, administrar, né, e também, às vezes, a negação, né, Eliana, como falávamos antes, né, de até mesmo pequenos sinais, e quando são situações muito precoces, né, entender que isso está acontecendo e, dentro desse contexto, acaba não vendo como algo que está desorganizado, algo a nível cerebral está ocorrendo, e muitas vezes acha que lidar com essa ausência do sono, a relação da noite, a madrugada. Então, enquanto isso tudo é buscar, né, o conhecimento, e eu acho que isso hoje nós estamos aqui em questões da Abras, né, podendo entender essas relações, o que isso significa, buscar tanto grupos, participar cada vez mais com outras famílias, que é o que nós estamos aqui. Eu acho que deixamos aberto, né, as perguntas e a busca do quanto inquietudes, né, de estar vivendo cada dia nessas questões aqui, como a dona Íria fala sobre a noite, onde tem uma relação, o porquê, né, o porquê dessas questões que ocorrem tanto ao portador da madrugada ser mais agitada, né. Então, é fazer, assim, também um olhar clínico e podendo buscar os seus, né, orientar pelos médicos e ajustes, né, para poder ter uma melhor qualidade de vida para esse paciente e, consequentemente, essa família estar mais descansada, menos estressada, podendo ter discernimento para lidar com tudo, né? E a Eliana tem algo assim que tem alguma experiência, algo que vem mais pertinente sobre isso, sobre as agitações da madrugada, algumas famílias que se demonstraram mais... Eu gostaria de, antes de falar isso, é uma situação que a gente vê muito, isso é muito comum. Infelizmente, as pessoas, famílias, não sabem onde procurar um cuidador com formação mesmo, né, na doença, no idoso, no envelhecimento e nas demências. E, às vezes, acabam pegando qualquer pessoa que conheceu, de repente, até instituição religiosa e tal. Não, eu encontrei e tal, vou lá para cuidar da mamãe. Infelizmente, isso não deve ser feito. A gente sempre fala, nós temos problemas que a gente sabe de coisas que acontecem de forma errada por conta disso. Uma pessoa, para cuidar de um paciente com demência, ele precisa conhecer um pouco o que é a demência, ele precisa ter uma qualificação com o curso exatamente para que ele tenha conhecimento daquele caso que ele está cuidando, daquela pessoa que ele está cuidando. E, além de tudo, sempre falo, desenvolver laços de afeto com essa pessoa que ele cuida. A família precisa do cuidador tanto quanto o cuidador precisa dessa família para que ele tenha, né? Ele tenha o emprego dele. Mas, às vezes, a gente encontra problemas sérios em relação a isso.
Eu tenho aqui várias pessoas que têm cuidadores e que conseguiram formar laços, esses laços que eu tanto falo nos nossos cursos, não só eu, todos os professores, esses laços que a gente precisa formar na vida. Porque se você não forma esse laço, você não tem um bom cuidado. Um momentinho que você sair de perto do seu paciente, pode acontecer alguma coisa com o seu ente querido e você não vai saber ou não vai gostar. Então, eu acho que isso precisa ser muito bem explicado para as famílias. Um momentinho que meu computador saiu aqui. Opa. A gente fala muito isso para as famílias, a necessidade desse laço de afeto que deve existir. Para vocês entenderem, uma certa ocasião, a gente estava fazendo um curso, isso já tem alguns anos, e tinha uma pessoa que era uma aluna, ela dizia que ela era advogada, e dentro de um contexto de muitas dinâmicas que a gente faz, ela disse que ela não formava o laço de afeto com quem ela cuidava. Então, assim, não precisou nem nós, profissionais que estavam fazendo a dinâmica, para falar nada. Os próprios colegas entram, né, naquele circuito ali e falam tudo que tem que falar. Então, graças assim, a Deus, nós estamos no curso, fazemos o curso de cuidadores em parceria com a Universidade Federal Fluminense há mais de 20 anos, e, aliás, desde 2003, e nunca tivemos um problema com o cuidador, nunca. E a gente vê por aí agressões, né, maus tratos, e etc. E graças a nunca tivemos, sabe? Então, assim, é um orgulho que a gente tem, ficamos atentos a tudo, né? Qualquer problema que haja no decorrer do curso, sempre temos um profissional para conversar, alguma coisa assim que haja, porque é muito difícil, cada pessoa é única, né? Elas chegam lá com anseios diferentes e tal. Então, para você conseguir passar para aquelas pessoas o que é o cuidado, né? Nós temos excelentes professores, eu citaria muitos aqui, mas não posso deixar de falar na professora Terezinha Martinez, que fala de cuidados como ninguém, professor Daniel Grosman, são dois grandes amigos que atuam conosco há muitos anos, sabe? Então, assim, eu sou assim, muito difícil eu mesmo elogio o nosso curso. Para mim, não tem assim uma informação melhor que a gente possa dar para essas pessoas se capacitarem e verem realmente para saber como cuidar da forma correta. Entendeu? Excelente. E quando a gente fala dessa relação, né, da doença, é o amor e o bom humor, né? Antes nós comentávamos quanto não é possível, né, imaginar que não se possa fazer tanto quanto um cuidador externo, né, terceirizado de uma forma correta pelo familiar, ou o próprio familiar ser o cuidador do seu, né, da sua família, onde não ter esse amor e ter essa entender todas as questões que está passando, porque a pessoa vai se desorganizando, buscando umas questões do quando ele precisa dessa memória auxiliar desse familiar, precisa de todo o cuidado, e especificamente as emoções estão ali, ele pode se descontextualizar, mas ele sente a dor, ele sente a desproteção, então muitas vezes, se possível, aceitar o toque é ótimo, outros momentos saber o quanto só o espaço ser menos estressor. Então, essas são as sensibilidades, né? De quanto mais os familiares puderem entender esse processo que faz parte da doença, de quanto isso é necessário, é ser como uma borda, ser continente, né? Dando segurança, possibilidade de um lugar seguro. E sempre aquela história, né? O paciente muitas vezes não vai saber, muitas vezes, quem está ao seu entorno decorrente da doença, mas nós sabemos quem ele é. Então, essa tem uma relação de cuidado, de muito amor, né? De poder dar essa sensação que eu sempre digo de dignidade, né? Poder dar dignidade ao seu familiar. Isso. É extremamente importante, né?
Isso. A gente sempre fala para as famílias a relação do bom humor, né, para a gente ter condição de sobreviver à doença, a falta de conhecimento, de informação. Tem gente que não gosta. A gente pede, vai olhar no site que possa lhe dar umas informações corretas. Não procure informações do jornal Globo, jornal Extra, jornal não sei o quê. Não, vá numa fonte fidedigna, que é a Abras, entidade de uma maneira geral, né? E a gente percebe que, infelizmente, às vezes as pessoas não buscam essas informações e acabam sofrendo nesse sentido pelo desconhecimento, né? Pelo desconhecimento sobre a doença. Nós tínhamos um amigo que tinha uma situação sofrida, porque a esposa dele tinha um Alzheimer e ela era muito agressiva, autoritária. Então, ele tinha cuidador a semana toda, menos final de semana. Era o maior sofrimento para ele, porque durante a semana ele tinha pessoas para ajudar, e no final de semana não. Então, ele vinha no estresse tão grande. Aí chegou um ponto que um dia nós falamos, não faça isso, não compensa o seu estresse, você não precisa, você tem condição financeira. Enfim, ele acabou ouvindo o que a gente indicou, né? Falamos para ele, e ele passou até essas cuidadoras para a esposa dele, para ele ter uma qualidade de vida melhor também, né? Porque a pessoa que cuida, que gerencia os cuidados, sofre muito. É desgastante você ficar naquela situação que você vê que é uma pessoa que você ama, mas é uma morta, está morta em vida. Você faz o luto em vida. Isso é muito triste, né? Várias vezes a minha mãe estava tão mal que eu combinava com uma amiga e falava, Cláudia, você cuida do curso porque a mamãe não está bem. Isso, a mamãe viveu 2, 3, 4 anos ainda, mas eu achava que naquele final de semana ou qualquer coisa ia acontecer, porque o sofrimento do familiar é muito grande. E um dos momentos mais difíceis para mim, eu sempre falo, para que a família faça prevenção quanto à parte da fonoaudiologia. O paciente, quando tem problema de deglutição, é um sofrimento muito grande. Eu, com toda a informação que eu tinha teórica, na hora do engasgo, eu saía correndo, porque eu não suportava ver esse sofrimento da minha mãe. Ela usou sonda nasal e depois fez a gástrica. Quando ela foi fazer a gastrostomia, eu morri, eu me acabei. E a fono, minha amiga, não, ela vai voltar. Realmente, ela depois retirou a sonda e ela viveu depois disso mais 4 anos, né? Então, tudo que envolve a doença, nós temos que ter conhecimento sobre toda a evolução da doença, né? Tem pessoas que vivem pouco tempo. A mãe do Alexandre Borges foi noticiado que ele parou de trabalhar para cuidar dela e tal, não sei o quê. Ela faleceu semana passada, se eu não me engano. Ou seja, o tempo que ela teve a doença, pelo menos que foi divulgado, foi muito pequeno, né? Agora, tem pacientes que têm uma duração muito grande. É muito duro quando você tem esposa, esposo, irmão, qualquer paciente, qualquer familiar que você ama, e você vai vê-lo naquela cama que está ali, vegetando. Isso é muito duro para a gente. É muito duro. Eu tenho pessoas que têm um sofrimento imenso. A Carmen, que está aqui, teve o marido dela, 12 anos que ela cuidou. Tem a mãe da Renata, que não sei se a Renata está aqui, é um sofrimento. A Renata é uma moça jovem, a mãe dela também foi acometida jovem, fez uma gastrostomia agora, a gastrostomia ficou errada, deu erro. Então, assim, o sofrimento que essa moça está por conta disso é enorme. Mas agora eu vou contar uma história alegre para poder a gente rir também um pouquinho. Eu tinha um amigo que a mulher dele era linda. Aliás, eu tenho, ele está vivo. E a mulher dele era linda. A minha mãe era bonita para mim, mas ela não era uma artista de cinema.
Quando eu tenho aqui pessoas que eram muito bonitas, elas eram as nossas artistas do calendário. A gente faz calendário anual e a gente vende para angariar recursos para a Brás, né? Então, nós temos o calendário, nós temos curso de estimulação, temos várias fontes de recurso para a entidade, né? E aí nós fizemos a foto dessa esposa desse nosso amigo. Muito linda. Quem conheceu, assim, se lembra de algumas artistas do passado, e ela fez a Dina Eugênio. Era aquela loura linda. E a mulher dele era assim mesmo. Então, a gente fez, né, o calendário, a foto dela, e ela tinha muito ciúme dele. E tinha uma foto na sala dele, que era ele com ela em Paris. E ele, quando ela tinha alguma coisa e ficava conversando com ele, e ela dizia para que ele estava olhando para aquela foto, porque era amante dele, porque ele era um homem muito sedutor. E era ela, sabe? Sim. Então, a gente conviver com essas situações, nesses momentos, a gente tem que levar a vida assim, porque acontece, e muito, a gente tem que sobreviver à doença. Então, levar naquele momento que o paciente tem um pequeno... Meu Deus, a mamãe, quando tinha um pequeno flash assim, de memória que ela me reconhecia, nossa, aquilo para mim era uma felicidade. Eu sabia que ela não se lembrava assim, essa é Eliana, minha filha, não. Mas em alguns nos momentos que eu estava com ela, eu era uma pessoa querida dela. Ela não distinguia se era Marilane, se era Eliana, se era Rosângela, entendeu? Né? Mas em alguns momentos, quando ela olhava para mim e sorria, e de repente ela, Eliana, minha filha, mas era muito rápido, gente, meu Deus. O que, mãe? Acabou, ali já acabou. Quando eu disse o que, mãe, já tinha acabado. Eu acho que tu fala, né, Eliana, numa questão de valorizar um pouco, né? Eu acho que essas frações de segundos ou minuto, que isso tem, e tu traz uma coisa muito importante a relação real do sentir essa emoção. Talvez ela não saberia, depois de 1 minuto a 2 minutos, saber quem tu era, mas aquela sensação de amor e essa troca de acolhimento, não estando agressivo, tendo talvez um toque, um abraço, é dentro deste contexto que se deve levar, quando tu fala amor, bom humor, né? É poder distrair dentro de todo esse universo que a demência traz, assim como coisas também desagradáveis, que antes falávamos um pouco mais, mas dessas relações de estar ali podendo ver fotos, ou trocar coisas, ou falar, aquilo não tomar uma proporção, né, onde geraria um conflito, ao contrário, falar outra coisa, trazer e acolher, é sempre tentar se aproximar mais. E isso traz tanto para os dois lados, tanto quanto familiar, mas tanto quanto o próprio paciente se sentir acolhido, amado de uma forma diferente, né? Isso se torna essencial. Sim. Eu sempre digo, Daniela, que eu aprendi a conhecer a expressão facial da minha mãe. Nessa expressão facial, eu sabia o sofrimento que ela estava. Então, se ela estava naquela expressão fria, e às vezes, sendo uma mulher bonita, mas ela estava com aquela expressão que eu tinha medo, honestamente falando, eu tinha medo. No início da doença, eu tive muito medo, muito, porque ela falava coisas assim horríveis e eu achava que ela ia acontecer, eu não sabia o que era, meu Deus, foi muito sofrimento. E essa expressão, quando a doença, né, já evoluiu, quando ela estava mal, eu estava com esse meu amigo, inclusive, que foi visitá-la comigo, e ela estava muito feia. Nesse momento que ela tinha essa expressão pesada, eu não contava a realidade de alguma morte, de alguma coisa que viesse dar sofrimento a ela. Não, eu omitia, mentia, e ela dizia, ela sempre foi muito ligada ao pai, e ela ficava perguntando por ele. E aí eu dizia, seu pai está lá no armazém, quietinho lá, vendendo lá arroz, feijão, não sei o quê.
Aí ela continuava chorando, mas se ela tivesse com uma expressão alegre, eu dizia: mãe, seu pai já morreu, antes ele do que eu. Então ela sorria. Então, essa expressão facial mostra para a gente quando o paciente não está bem. Isso é muito fácil das pessoas perceberem isso. E a gente sempre fala para não pegar o paciente, não abraçar por trás, sempre olhar para ele, olho no olho, o toque, as mãos, porque eles se assustam com tudo. Sim. E desde o momento que você vai dar a mão a ele, você consegue. E eu tinha, isso eu vou morrer de segurança, né? segurança. Segurança, né? Não isso. do desprevenido por trás. Exatamente. Mas tu traz uma coisa muito importante do quanto tu viveste isso. Eu acho que faz parte da tua história. Eu acho que aqui pode existir algo, né? Ou que já suscitou em alguma das famílias é a relação do medo, né? E quando é tanto ao diagnóstico ou medo de novas situações aparecerem dentro do percurso da doença, o que a gente se depara? O medo do desconhecido. Então, a gente não sabe o que vem, não sabe como lidar, não sabe como ligar para os seus médicos e, ao mesmo tempo, não saber o que está ocorrendo. E este é um movimento muito importante, e esse é o nosso espaço para isso também, né, de trocas, do quanto mais eu entender do percurso, desmistificar essas alterações, e claro, um percurso que vamos conhecendo ainda de subjetividade, que a gente chama, o que é subjetividade, cada um tem um jeito, da forma, né, de conhecer o seu familiar e por que está fazendo determinada reação ou ação. Então, o manejo se torna mais fácil. E essa é uma relação que a gente sai, que pode gerar ansiedade, o medo está pautado muito nas bases de transtornos de ansiedade, e isso começa a cronificar muitas vezes, né, dentro da família, e piora o quadro porque o paciente fica mais ainda desorganizado e o familiar não saber o que fazer. Então, quanto mais te aproximar, lendo, assistindo, buscando grupos de apoio, relação com o seu médico profissional de orientação, são formas de se desmistificar essa relação e podendo cada vez mais tomar conta, ter propriedade, segurança, tu usou uma palavra importantíssima, o toque, a relação da segurança, e automaticamente diminui, porque o pior remédio ou o melhor remédio para o paciente é um ambiente calmo, seguro, né? Sabendo como divergir das situações. E aí que se torna a melhor forma do percurso da doença, porque pode ir para qualquer área, né? Qualquer caminho. E um dos piores caminhos é essa a aceleração, a agitação do motor, saber o que é a síndrome do pôr do sol, que é a tardinha, fica agitado, então não entende muito o que está ocorrendo. E isso se torna importante, a relação do conhecimento. Eu acho que uma das coisas mais importantes do que a gente vem trazendo aqui na relação como grupo e a Braz é desmistificar, trazer o conhecimento e diminuir o estresse do cuidador, né? O quanto tu trouxe pela tua experiência, a relação familiar que tu colocaste da tua irmã, no percurso, né, de ganhar com tudo, tem que lidar com tudo, dar conta de tudo, e aí a gente saber o limite. Nós temos um limite, onde esse limite ele precisa ser respeitado e partilhado, porque isso se torna mais fácil, né? Para dar o... São as armas que todo familiar tem quando recebe o diagnóstico da doença de Alzheimer. Informação, né? Conhecimento sobre a doença, buscar rede de apoio de vizinho, de amigos, etc, etc. Ele não deve ficar só, embora a gente se sinta muito só nesse momento, infelizmente, né? Mas procurar grupos de apoio, como a Braz ou outras entidades, tentar conhecer toda essa parte que envolve a doença para tentar sobreviver dentro desse contexto. Não é fácil, não é. E procurar dar a esse ente querido amor, carinho, que você não tem, muitas das vezes,
opção do que fazer, porque, às vezes, o tratamento, a gente sabe que é longo, né? O custo é elevado, a gente não tem, dentro das políticas públicas, um tratamento que seja eficaz, a gente fica em desespero para conseguir algumas coisas para pessoas que vivem dentro do nosso grupo, porque muitas famílias não têm condição de ter toda essa gama de profissionais para cuidar do seu ente querido. Sim. E nesse momento desse ano de 2020 e 2021, todo o tratamento para a demência deixou a desejar. O que já era ruim, com a Covid, piorou mais ainda com a pandemia. Então, você não tem aonde o paciente ser assistido. Então, e a gente sabe que a demência com a Covid piorou, não é? Sim. Então, essa família adoeceu porque ela teve que dispensar o cuidador, porque não tinha recurso financeiro para cuidar. E ela acabou adoecendo com toda essa rotina que não era dela, e ela teve que passar a ter essa realidade por falta de recurso financeiro, né? E adoeceu todo mundo. Então, eu conheço pessoas, familiares, que ficaram desesperadas na época da Covid. Uhum. Cuidador que foi dispensado, e a própria família que teve que dispensar esse cuidador com receio dele também levar a Covid para essa pessoa que você tem dentro de casa, né? Acamada com a doença. Então, foi todo um conjunto de situações muito sofridas para a gente passar. Mas sobrevivemos. Lógico que a gente tem casos que a demência piorou, de nossos amigos, a demência piorou. Por conta disso, a gente rezava para que ninguém tivesse Covid com a demência, né? Mas, sim, enfim, nada. Tudo é muito difícil dentro do contexto quando você está sozinha, né? Temos muitas perguntas aí, não? Sim, eu vou ler uma pergunta aqui, né? Que até que ponto o canabidiol realmente pode amenizar a progressão do Alzheimer? Em que casos é recomendado? A dona Íria Regina Trevisan faz essa pergunta. Então, respondendo, né, a Íria, que o doutor Otávio ontem falou sobre essa questão da live, né? Então, está disponível na nossa página do Facebook da Brás Regional Rio Grande do Sul. Então, essa é uma das grandes controvérsias e buscas e pesquisas, né, e onde está um avanço, né, da medicina, onde se busca querer. Então, acessa essa página que consegue ter os acessos das respostas. Para Alzheimer, a Academia Brasileira de Neurologia e Medicina, a doutora Vilma comentou ontem, ainda não tem nenhuma eficácia, comprovação da eficácia para Alzheimer, né? Uhum. Principalmente em estágio avançado, né? Eduardo, sim, quer dizer alguma coisa? Fica à vontade. Compartilhar aí, doutor Eduardo, acessamos a página aí para poder dar essas... Eu acho que a indicação de dar uma olhadinha na live de ontem, do doutor Otávio, muito boa, né? E ele traz isso de uma forma bastante aberta, assim, do quanto ainda não se tem dados, mas quem sabe, né? Tem que se estudar mais, mas nas palavras dele vai ser muito melhor do que nas minhas. Estava muito boa ontem a live, a Grace aqui está comentando isso também, assistiu a live de ontem, então... Aliás, as lives estão sensacionais, uma está complementando a outra, né? Eu estou gostando muito. Então, é muito bacana porque entra um viés bem científico, daí uma condição de depoimentos, né? E de tudo que nós falamos agora, de cada vez mais, né? Dentro do quanto conhecimento da ciência, equipe multidisciplinar e testemunhos de vida que complementam do que é isso, a trazer essa relação do que cada vez mais precisa ter o cuidado, né? E o cuidado desprovido de qualquer relação, do quanto você sabe que aquela pessoa precisa, entender as necessidades, um apoio muito multidisciplinar. Antes falávamos, né, Eliana, na nossa conversa, do quanto a essência, né, de saber acionar
tanto fonos, psicólogos, geriatras, psiquiatras, seu médico, dentro de áreas afins que vão dar a base de orientação para poder lidar. E, com tudo isso, orientar o seu cuidador ou o próprio familiar ser o cuidador para poder dar esses sinais, né? Poder, é como se decifrar, é como se jogar um jogo e vai decifrando símbolos, né, dentro do percurso daquele paciente. Ele vai se demonstrando, ele vai à frente. E dentro disso se torna muito mais fácil a aceitação, nós falamos muito, né, do quanto poder aceitar a situação do como ela está. Porque a pior situação quando se passa numa crise ou relação de vida é não ver isso como um fator claro, de uma forma de como eu vou lidar isso dentro da minha vida agora, muda o percurso, a direção ia para uma linha onde se muda o percurso. Então, é como adaptar este percurso dentro dessa família e essa família se adequar às novas possibilidades e vendo necessidades. E muitas vezes não se tem recursos, como tu falava, né, Eliana? Eu acho que isso, uma das grandes questões agora do efeito pandemia, antes você falou, que eu acho que é até interessante o projeto Quarentena, né? Vocês criaram, eu acho muito pertinente, né? Até o doutor Eduardo, a gente ouvia essa questão do quanto se adequou muito, porque existiu uma situação, entrou o Covid e se acometeu o afastamento total de muitas situações e as famílias, e como adequar. Então, vocês criaram uma abordagem muito interessante, né, relacionada ao projeto Quarentena, aí, no Rio de Janeiro, pudesse nos passar, mediante a toda essa equipe multidisciplinar, as necessidades, né, do paciente. Isso. Durante a pandemia, nós ficamos bem isolados, todos os colegas da Abras, e eu com o José, que é o nosso design, o nosso tudo, começamos, eu e ele, a desenvolver essa questão, e ele se animou e fomos fazendo. Nós temos, se eu não me engano, 20 e poucos profissionais que trabalharam com essa questão. Foi muito bom. A gente postava no Facebook 2 vezes por semana aquela abordagem profissional, multidisciplinar. Foi bem interessante, porque uma coisa assim, a gente falar, como eu estou falando aqui, que a gente tem que ter amor, a gente tem que saber conhecer, mas não é fácil. No início da doença da minha mãe, eu sofri muito. Eu não podia imaginar que ela podia me esquecer. E ela esqueceu do meu aniversário, na minha casa, estando na minha casa. Então, assim, eu sofri horrores porque ela esqueceu. Eu chorava, minha irmã dizia, mas você tem que falar com ela. Não, ela está comendo bolo, ela está fazendo não sei o quê, e não está lembrando do meu aniversário. Então, eu fui impaciente, eu fui intolerante, eu fui tudo isso, porque eu não tinha o conhecimento que depois eu fui adquirindo. Não é? Então, sim, hoje, eu vou tentar passar para as pessoas de uma forma mais leve, não sofrida como eu passei. Não é? Muito bem. Então, acho que é aí que está o mérito da Abras, o objetivo da Abras. Verdade. Que a gente tenta amenizar o sofrimento dessa família que está iniciando com alguém com demência. Eu acho que aí é o barato. A gente teve assim, amigos muito, muito grandes, pessoas maravilhosas que foram ao nosso... frequentaram o nosso grupo, e a gente tinha também um especial muito querido, e ele sofreu muito também, que ele não aceitava que, na época que ele estava bem financeiramente, e se aposentou, e a mulher dele, ele não tinha mulher para nada, ele não se conformava de não ter mais a mulher dele, a mulher mesmo, no sentido da palavra, e ele queria a mulher de volta, né? Mas o pior é que a gente sabe que não vamos ter mais aquela pessoa que a gente amava, como ela era. Eu sofri porque eu queria embonecar minha mãe para onde eu levasse, e eu não aceitava. Não vou botar meia fina, mas eu tenho que botar, ela sempre usou. Não, eu tenho que colocar uma roupa no paciente que ele possa se sentir confortável e fique bem, não aquilo que eu quero. Mas, infelizmente,
grande parte das pessoas agem assim. Passam a cuidar daquela pessoa como eu uso, e não o que ela usava. A gente erra também nisso. Sim, A sim. gente lembra, você lembra da sua mãe. O que a sua mãe usava? Tipo de sapato, né? O tipo de sandália. Gostava de calça comprida, saia, vestido. Você tem que fazer aquilo que registrou sua memória que ela usava, não o que você gosta. E normalmente a gente age assim, Sim. não é? A gente age assim. É poder ser a memória auxiliar, né? Eu sempre trago, né? De poder relembrar, poder ajudar o que gostava. A condição hoje tem tantos estudos que a música tem um poder extremamente tanto protetivo quanto estimulador, né? Tem muitos estudos relacionados a quanto a memória em relações, né? Da música acionar alguns lapsos que possa buscar. E aí tem as relações bem sensoriais, né? Tanto visual quanto a condição auditiva, né? Então, esse é um formato que tu falas, poder auxiliar, que ela gostava de usar um chale quentinho, e gostava de se enrolar, se estivesse na beira da área, no final de tarde, e relembrar aquilo, porque ela não vai até o armário buscar e nem sabe se vai se manifestar que tem frio. Então, este é o bom senso interessante, é o cuidado, né? É uma coisa tão simples, mas tão necessária, que tu não despersonalizar aquela pessoa, tu vai continuar trazendo aquelas características relacionadas àquela personalidade, gosto, e isso é uma coisa muito simples de poder entender, né? E claro que é trabalho de toda o argenciar da vida. Antes tu falava, famílias passaram por muitos sofrimentos, porque não é fácil lidar e agenciar todas as questões acometidas a um paciente, mas este seria a relação peculiar, né? Essa relação de cuidado, e não só para ele sentir esse afago, esse cuidado, e é um prazer quando se pode fazer algo para alguém, né? Que é o seu familiar que ama muito, poder acolher, né? Então isso tanto na alimentação, né? A gente vai para outros âmbitos, né? Uma questão de o cuidado, claro, reunir pessoas. Agora na pandemia se mudou muito, mas no passado ver o quanto tolera quantidade de pessoas, né? Fazer uma organização familiar. Então, são tudo pequenas nuances, mas que trazem um conforto e um melhor cuidado, né? Dentro da qualidade de vida. Que isso tem um poder transformador, assim, desse paciente, do percurso da doença, né? Do estresse, da agitação. Exatamente. A gente ficaria assim a noite toda. Tem exemplos assim maravilhosos. A tendência é grande de que o familiar haja de uma forma todinha com a vida que ele leva. Eu lembro de casos de pessoas assim, ponha um exemplo, uma pera e vai dar para o paciente. Esse paciente nunca gostou de pera. Como é que ele vai comer a pera na demência agora? Então, a gente não para pensar esse tipo de coisa, não é? Então, eu lembro muito também de uma presidente que nós tivemos, que foi a Lília Lick. Ela, inclusive, ela tem uma mensagem muito bonita que ela fala isso, que a gente deve respeitar os hábitos que essa pessoa teve. Né? Eu não gosto que ninguém me chame pelo meu nome errado. Né? E assim como eu não acho que a cuidadora vai chamar do seu Dona Coisinha ou seu não sei o quê. Não, aquela pessoa tem um nome e você vai dizer o nome dela. Isso é respeito, é carinho. Isso. Aquela pessoa viveu, ela teve toda uma vida e que a gente tem que respeitar. Né? Então, isso, infelizmente, às vezes as pessoas esquecem de agir assim. A gente tem uma situação de pessoas que convivem conosco e que estão, nesse momento, por várias situações. Eu me lembrei, eu acho que ela está aqui, e eu me lembrei muito porque ela cuidava da mãe com o maior carinho, com uma dificuldade enorme, mas ela fazia desse cuidado
a gente acabava rindo, porque eu costumo chamá-la de maluca beleza, porque ela é um vulcão em erupção permanente. Ela sempre, eu acho que ela deve estar aí, tomara, que ela vai saber que eu estou falando dela. E a mãe dela é italiana, veio para o Brasil há muitos anos, mas no final da demência, ela começou falando a língua pátria, né? Então, e ela deixava a mãe, ficava sempre, o prédio dela conhecia todo mundo, e ela punha a música italiana o dia inteiro para a mãe ouvir. Os vizinhos não aguentavam mais, mas a mãe dela ficava quieta. Então, ela conseguia levar uma boa toda a doença da mãe. Isso, foi o jeito exatamente que ela conseguiu. Então, era muito interessante. Só a gente... Você imagina você ficar ouvindo a mesma música o tempo, um prédio inteiro, né? A mesma música o dia inteiro. Mas ela era mal barata. Ela gostava. Tem uma pergunta aqui, uma relação interessante aqui da Grace, né, falando sobre a higiene, né, a dificuldade da higiene, a relação do banho, né, o quanto isso se torna, às vezes, muito difícil para as famílias, né, de como administrar isso, né, e muitas vezes até mesmo se ir repetitivamente às questões da urina, né, a condição do quanto cada momento, às vezes, se torna estressor, né? E isso a gente percebe que muitas famílias, às vezes, dificuldade do manejo de higiene bucal, essa higiene que é necessária, e muitas vezes o paciente se assusta com essa relação da água, do frio, do quente, né? Não sei se tu tem algum ponto que tu tem de experiência, ou alguma coisa que... o manejo também do bom senso, às vezes indo por... Hoje tem várias formas do tato, né? Pode-se colocar alguns panos, aí seriam uns cuidados bem terapêuticos, né? Paliativos, para poder devagarinho indo para uma via de higiene do que forçando algo num banho que é necessário. Então, são tudo situações que as famílias devem diariamente ou semanalmente existir situações bem delicadas, né? Certo. A Patrícia comentou aqui o que eu falei, agradecendo, que eu falei de uma coisa muito importante, era como eu fazia com a minha mãe, e eu continuei a vesti-la, alimentá-la, como ela sempre gostou. Fazia questão de manter sua dignidade. Com certeza. Eu também fazia... Eu sofri muito quando eu parei de pintar o cabelo da minha mãe, porque era a única... ela pedia muito, que jamais eu deixasse de pintar o cabelo dela. Só que aí o meu desespero, eu acabava de pintar, ela colocava a mão assim, ó, então eu sujava as mãos todas. Então, assim, eu parei, ela devia ter... Ela faleceu com 89, eu acho que eu parei uns 87, por aí. Porque era impossível, né, aguentar. E ela gostava de ver o cabelo branco nos outros. Ela falava, olha que lindo. E eu dizia, vou deixar o seu assim. Não! Era muito hilário. Hoje eu consigo falar de uma forma assim, sem sofrimento, né? Mas foi muito difícil no início, principalmente na época que eu perdi minha irmã. Entendeu? E muito também um processo, né, Eliana, quando tu foi se aproximando, né, de lidar. Bom, então estamos nos caminhando para o final desse momento, né? Dani, tu me dá licença de eu falar com a Eliana, perguntar? Claro, fica à vontade. Oi, Eliana, a gente se conheceu em 2016 no Congresso das Regionais em Brasília, eu sou a Cleunícia, tu estava com a doutora Vilma, lembra? Sim. Tudo bem, eu estava com a Daniela, tudo bem, eu estou com os cabelinhos brancos agora, né? Naquela época, não. Eu lembro que tu levantou da mesa e disse assim, gente, eu recebi um telefonema que a nossa casa lá no Rio foi assaltada. Não foi isso? Que tinha sido assaltada lá onde vocês faziam as reuniões de vocês? A sede da Brás, da Brás, verdade. Que memória boa, viu? Mas uma coisa que eu quero que tu fales, que muitas vezes nos grupos perguntam,
Como a gente está chegando agora, final de ano, é Natal. A tua noite de Natal, qual foi a tua experiência com a sua mãe? Com a minha mãe, ótima, sempre maravilhosa, sempre. Quando a minha irmã morreu, 12 anos antes dela, eu nunca disse, não tinha coragem e eu tinha medo de perdê-la, se eu dissesse que a minha irmã tinha morrido. Então, ela achava sempre que quem tivesse alguma amiga perto de mim era minha irmã. Então, ela achava que a fisionomia era completamente diferente, mas ela atribuía, porque nós três éramos muito unidas. E eu tinha uma médica amiga nossa, francesa, que vinha muito ao Rio, ao Brasil, ela adora o Brasil, e ela estava sempre comigo com a mamãe, dava alimento, e a mamãe olhava para ela, olhava para mim, olhava para ela, porque a Laura era imensa, uma mulher clara, de olho azul. Como que ela diz? Como é que ela está de olho azul se a Marilane não tem olho azul? Mas ela fazia essa conexão que era minha irmã. E eu fui levando, não tinha problema. Obrigada, obrigada. Não deu nada, imagina. Então, estamos chegando no final. Esse momento foi extremamente esclarecedor. Os teus depoimentos, dentro de vasta conhecimento e a grandeza da pessoa que tu és, falávamos tanto de sensibilidade, tu demonstrou uma noite de muita sensibilidade, empatia, né, pelos seus familiares, mas hoje transcende isso para toda a família Brás. Então, é muito bonito poder ver isso, é contagiante essa forma, e que esperamos que isso conseguiu, né, atingir um pouquinho de cada família, poder se abastecer desse teu engajamento. Então, gostaríamos de te agradecer muito, Eliana, pela tua participação, a disponibilidade de estar conosco, todas as famílias que aqui se encontram e que se sentam sempre muito acolhidas em qualquer forma de convite e possibilidade de cada vez mais trazer isso, o engajamento, o conhecimento, né? E resultando a sensibilidade para o seu familiar. Então, nós gostaríamos que tu pudesse deixar uma mensagem final para a nossa Abrás, do quanto, né, você pode deixar o final aqui dessa noite. Foi uma alegria participar com vocês aqui, compartilhar com vocês assim a minha experiência. É muito simples, eu sou uma pessoa muito simples, nascida e criada no interior. Eu brinco quando alguém fala do interior, a nossa Selene de São Paulo, que fala com sotaque bem carregado, aí ela diz, sou lá do interior. Interior também sou. Então, assim, o que a Brás está fazendo nesse momento da pandemia, nós não deixamos de atender ninguém, dentro do possível. No início foi muito difícil, porque eu também adoeci. O sofrimento das pessoas eu acabei pagando para mim. Então, mas, ao mesmo tempo, eu fui conseguindo equilibrar. Então, a gente fez o projeto Quarentena, estamos atendendo pelo WhatsApp. Não temos coragem ainda de voltar, nem eu, nem o Eduardo, pelo presencial ainda, e outras regionais também. A gente está dando um tempo, de repente, até final de novembro, a gente pode pensar nessa reunião, até no final do ano, para um café e tal, mas, por enquanto, tudo ainda está sendo feito através das nossas lives, todo grupo de apoio, tudo remoto, né? Sábado, por exemplo, é o primeiro sábado do mês, e a gente faz uma reunião destinada somente aos familiares, para aquele momento de todo mundo desabafar, contar suas dores, alegrias, porque conviver com alguém com Alzheimer não é o fim do mundo. É possível a gente conviver com uma pessoa que a gente ama assim. Basta a gente dar amor, amor e amor. Se for pouco, aumentar a dose. Muito bem, ele se multiplica, né? Acho que ele se multiplica, precisam. ele contagia. Isso. Eu acho que nós terminamos a nossa noite aqui com isso, esse contágio da sua alegria e da sua forma de saber lidar, independente as questões que não são as melhores, ou se nós temos uma escolha, às vezes a gente não tem escolha, mas a forma que a gente possa levar tem escolhas mais amenas. Então,
Muito obrigada pela sua participação, foi excelente, estamos abastecidos Obrigada a aqui. você, a E sua felizes de condução poder foi ter tão essa boa, Flávia. oportunidade contigo aí. Tá? Obrigada, obrigada. Juliana, Obrigada um pela beijo, presença de beijo. todos. Obrigada. Então tá, até Obrigada, logo. Obrigada a vocês. Tchau, Tchau, boa boa noite. Obrigada, Fica com Eliana. Deus. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa Obrigada. até noite, logo. tchau. Boa noite. Boa Boa noite, seu noite. Boa Augusto. noite. Oi. Ei. Parabéns, parabéns. Obrigada, obrigada. Excelente, excelente. Esse é o nosso tesoureiro. Que Boa bacana. noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus. Oi, Sônia, boa noite. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Tchau. boa noite. Tchau.